referência na nossa vida, como referência a ser imitada, né, que é o caráter do Senhor, e aquele que diz estar nele, como o texto que a gente tem sempre frisado aí de 1 João 2,6, aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. Então o caráter de Cristo e o domínio próprio. A palavra que a gente pudesse resumir o domínio próprio seria disciplina, né? Quem tem domínio próprio é uma pessoa disciplinada, né? Disciplinada na amplitude da palavra, não só cumpridor de regras, né? Mas ele é disciplinado em todos o contexto da sua vida. Então, ele tem a habilidade de controlar-se, ele não perde o equilíbrio. Não perde o equilíbrio. Por mais que, às vezes, as situações sejam difíceis na nossa vida, né? A gente não perder o equilíbrio, de se controlar em algumas situações, mas é um fruto do Espírito que a gente tem que aprender a desenvolver, que é o domínio próprio. Então o texto de referência é o texto de Provérbios 25, 28, que diz assim: como uma cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Ou seja, ele é sem defesa, né? Quem não tem domínio próprio está totalmente desprotegido, está totalmente solto, sem uma proteção, e tudo que vem vai atingi-lo, né? O nosso objetivo como cristão é ter uma vida de intimidade com Deus, mas para que isso aconteça nós necessitamos ter disciplina e domínio próprio. Com frequência a gente escuta das pessoas dizendo assim, vamos pegar um pouquinho a questão das mulheres, né, que trabalham um pouquinho essa dificuldade. Não consigo emagrecer. Domínio próprio. Fechou a boca, emagrece. Certo? Ah, mas tem, não, metabolismo, tudo. Domínio próprio. Né? Não consigo acordar cedo. O cara perde a hora, chega atrasado em todo o trabalho, marcamos para as 8, chega às 8h15. Domínio próprio. Aí já é uma cutucada, né? Para a gente poder caminhar nas questões do caráter de Cristo, né? Primeiro, porque na realidade a gente precisa entender que, e a lista é interminável, a gente vai dando sempre várias desculpas para não conseguir realizar alguma ação, não conseguir fazer algo determinado. Aquilo que foi determinado para que eu pudesse fazer, né, a gente não consegue controlar. E aí se torna um hábito, né? Vai se tornando hábito aquilo, né? A prática da vida dele se torna um hábito e ele não consegue mais gerenciar esse comportamento, gerenciar esses sentimentos, e aí sempre é aquele paviozinho curtinho, né? E aí a nossa vida, pensando no conceito de disciplina de acordo com o caráter cristão, e aí pensando a vida de Jesus, a vida interna, ela revela aquilo que é externo. E vice-versa também. O externo vai revelar o que é interno. O que está lá dentro, né, vai ser revelado externamente. Jesus vai mostrar isso na personalidade dele. Tem alguns momentos na vida de Jesus que ele foi enfático em algum tempo, em algumas situações ele foi agressivo. No comportamento dele, a única expressão que a gente vê ali foi quando ele entra no templo. O restante, ele foi humilhado, diz o texto lá de Isaías 53, e ele não abriu a sua boca. Ele foi como um cordeiro, mas não abriu a sua boca. Foi para o matadouro, sofreu todas as situações que foram impostas sobre a vida dele, mas ele não abriu a sua boca. Por quê? Porque Jesus tinha um foco. Ele tinha um objetivo. Ele sabia onde ele queria chegar. Isso é domínio próprio. Eu sei aonde eu quero chegar, né? A gente vai olhar um pouquinho daqui a pouco, quando Paulo vai trabalhar um pouquinho o contexto. Ele vai dizer que o cristão, ele compara o cristão a algumas situações, a gente vai usar um pouco a figura de Paulo. Ele compara o cristão a um atleta. Atleta tem que ter domínio próprio. Se não tiver domínio próprio, já era, né? Você pega ali, por exemplo, os atletas de alto rendimento.
e ele tem uma limitação alimentar. Ele tem que se alimentar ali para não aumentar e nem o peso tem que estar ali. Pensar esses caras, por exemplo, para pegar a moda aí, né? O UFC lá, o cara vai na pesagem lá, tem que bater o peso, depois ele rebenta, mas até ele bater o peso ele tem que estar ali regrado, certinho, come nada para bater o peso, para chegar na balança ali, zerado. Né? Então ele tem que ter um domínio próprio muito forte, senão ele cai, senão ele não consegue superar aquilo que é colocado para a vida dele. Ele tem um foco, ele tem um objetivo, ele tem um alvo. Então o domínio próprio está muito relacionado a isso, a disciplina que eu tenho como cristão. Né? Então o que é domínio próprio? Pensando aí um pouquinho nessa perspectiva, depois a gente vai conversar um pouco. Entendendo o que é domínio próprio. A palavra grega usada para domínio próprio é egikrateia. Egikrateia significa autocontrole, temperança. E ela é um fruto do Espírito. Se você pega lá a relação de Gálatas, vamos abrir Gálatas aí. Gálatas 5. Abre a tua Bíblia aí, Gálatas 5. Quando a gente está mexendo na questão do caráter, interessante, né? Que a gente pensa assim, hoje é um assunto mais delicado, né? Tem algumas áreas da vida que é mais fácil, né? Tem gente que tem autocontrole, tem. Quem conhece alguém que é tranquilão? De boa. Mas tem uns que não. Então essa é uma área, quando vai mexer no caráter, tem áreas do caráter nosso que precisa ser trabalhado muito pesadamente pelo Senhor para que Ele possa construir o modelo que nós queremos chegar, que é o caráter de Cristo, que é a figura de Jesus. Né? Eu tenho para mim que esse é o maior desejo do Senhor, que nós sejamos parecidos, né, com Cristo. A palavra de Deus diz isso, que os filhos de Deus, os cristãos dessa geração que nós fazemos parte dela, nós tenhamos pelo menos boa parte daquilo que Jesus construiu. Né? E a gente começa a querer dar algumas desculpas também, falando assim, mas Jesus era o Filho de Deus. Não, na terra ele viveu como homem. Ele como homem, entre nós ele habitou, né? Viveu plenamente homem, plenamente separado, plenamente Deus, mas homem, sujeito às mesmas paixões. E a gente foi trabalhar esse contexto lá no primeiro dia que a gente falou um pouquinho da personalidade de Jesus em relação ao seu caráter. Então, Gálatas capítulo 5, versículo 22 em diante. Vamos lá? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então é o versículo 22 aí, né? 22 e 23. Domínio próprio, contra essas coisas não há lei. Se você continua, vai até o 25, vamos lá. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Domingo passado nós estamos tratando na escola dominical a carta de Paulo aos Romanos. E Paulo vai falar justamente disso em Romanos. Acho que toda a teologia paulina, e toda a teologia bíblica do Novo Testamento, ela vai falar desse contexto da luta da carne contra o Espírito. Por quê? Vamos parar um pouquinho aqui e vamos fazer uma reflexão. Por que será que a preocupação de Paulo e de toda a teologia do Novo Testamento está nessa luta da carne contra o Espírito? Vamos lá. Quem quer falar primeiro aí? Pode citar aí. Começar um bate-papo. Qual é a ideia de vocês? Por que será que Paulo se preocupa tanto com isso? E Jesus Cristo também, que ele vai trabalhar nesse contexto, dizendo que a nossa vida, quando Jesus está ensinando os seus discípulos, ele justamente diz isso, que eles deveriam viver não como
desse mundo, mas como cidadãos do reino, dos céus, da presença do Senhor, porque era uma nova vida proposta para eles. Por que é essa teologia? Vamos lá. Qual a ideia de vocês? Para mim, a carne é tudo que a gente pode fazer contra o outro, contra a gente mesmo, né? E aí a gente acaba fazendo as coisas ruins. E quando a gente está no espírito, a gente está fazendo as coisas boas para as pessoas e para a gente mesmo. Tá, quem mais? As obras da carne são as atitudes do próprio homem, né? Contra ele mesmo ou contra o outro. A nossa natureza é pecadora, então a inclinação da carne é mais forte que a do espírito. Se eu não fizer nada para viver em espírito, se eu não fizer nada, viver uma vida normal, a inclinação da carne ela tem um peso grande pelo pecado. Então, eu creio que por isso que Paulo fala para a gente viver, ele exorta para viver em espírito, porque para eu viver em espírito, eu tenho que estar buscando, querer viver em espírito. Se eu deixar a vida me levar, digamos assim, a tendência natural é que eu me incline para as obras da carne. E o espírito tem que estar buscando Deus, tem que estar sempre como isso, como objetivo, como alerta na minha vida, para não deixar afrouxar e que a carne domine. E é o que você falou, né? Eu estou nesse mundo, mas eu não sou desse mundo, então, logo... Tá. Nós somos mal, né? Então, assim, viver pelo Espírito é uma escolha que a gente tem que fazer. Porque viver simplesmente a nossa vida é fácil, é erro constantemente, é atender a todo o desejo da carne. Porque tem pecado que é bom você cometer, né? Te traz prazer. Você sabe que é errado, mas no momento quando aquilo te agradou. A palavra de Deus fala, vós que sois maus, sabeis as coisas boas aos nossos filhos, um exemplo. Então, por natureza, somos maus. Paulo falava que o mal que ele não quer, ele faz. E o bem que ele quer fazer, ele faz. Então, assim, a nossa natureza carnal é inclinada para fazer aquilo que é errado, que desagrada a Deus. Então, caminhando com Deus requer negação, requer tomar a nossa cruz, né? E eu acho que é isso que Deus valoriza, né? A fidelidade do homem. Essa fidelidade implica em fazer aquilo que é do Espírito. Tá. Vamos pensar uma coisa, acho que todas as falas elas estão corretas, né? Nós somos maus por natureza, por quê? Na realidade o ser humano ele não foi criado mal. A queda do homem gerou a maldade, a morte espiritual. Então o homem morre espiritualmente quando ele rende ao pecado. Quando Deus nos formou, Ele nos formou perfeitos, sem pecado, e vivíamos desfrutando da presença dEle. O que faz a separação do homem e Deus? O pecado. A morte espiritual ali. Quando essa morte é restaurada? Em Cristo. Em Cristo Jesus, todas as tentativas de Deus deram frustradas. Não aconteceram. Mandou profeta, juiz, reis, o que tentou fazer de diversas formas nunca deu certo. Então vai o meu filho agora, e o meu filho vai restaurar e vai trazer vida para vocês. Essa vida agora em Cristo, que é uma nova vida, agora um novo ser, espiritualmente falando, mas a carne que ela continua lá, no pecado, e ela vai continuar nessa luta. O pecado tentando me puxar, me levar novamente para baixo, mas eu já estou em Cristo. Uma vez em Cristo, uma vez aceitei a Cristo Jesus, o Espírito de Deus tomou a minha vida, agora já não existe mais peso sobre mim, nova criatura eu sou, né? A gente trabalhou bem isso, e no contexto lá do capítulo que a gente trabalhou no domingo, capítulo 6 de Romanos, Paulo vai dizer assim: porventura, nós devemos permanecer no pecado para que a graça de Cristo superabunde em nós? Ele vai fazer essa pergunta e vai responder: de maneira nenhuma. Então, uma vez, porque a gente vive hoje num contexto assim, mas é graça. A graça não me dá autorização para pecar. A graça veio para me libertar do pecado, para me dar uma nova vida em Cristo, espiritualmente falando, mas ela não me dá autorização para pecar. Essa graça, ela me limpa, me lava, para que eu viva agora uma nova vida espiritualmente falando com o Senhor.
E nessa nova vida com o Senhor, eu consigo desenvolver um fruto do Espírito que só é possível em Cristo. Vivendo o que Ele experimentou, vivendo o que Ele determinou para nós. A capacidade de controlar o corpo e a mente é só em Cristo Jesus. Porque a tendência do homem é voltar ao pecado. Como você falou aí, né? Tem pecados que são agradáveis ao homem. A gente faz porque dá prazer. Nem por isso não deixa de ser pecado. Nem por isso ele não é contraditório à presença do Senhor. Né? Quando lá em Romanos Paulo vai dizer assim, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Né? Nós estamos debaixo da graça. Nós vivemos no tempo hoje da graça. A lei já foi. A lei de Moisés, e a lei não justifica. A lei simplesmente mostra para mim o que é errado. Me dá uma referência daquilo que eu não devo fazer. Mas ela não me justifica pela lei. Ah, eu sou cumpridor da lei. Tá bom, não faz mais do que sua obrigação de cumprir a lei. Mas ela não tem o poder de justificá-lo. Quem tem o poder de justificar? Só Jesus. O sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Então nós necessitamos da ação do Espírito Santo na nossa intimidade com Deus, para que nós possamos desenvolver o fruto do Espírito do domínio próprio. Então aí tem que ter um exercício muito grande, meu e seu, para que a gente tenha esse domínio próprio com uma ação do Espírito Santo na nossa vida. Então eu preciso orar constantemente pedindo, ó Espírito Santo, me ajude, me fortaleça, porque pela minha capacidade, pelo meu jeito de ser, o jeito que eu me conheço, eu sou paviozinho curto, eu não consigo me controlar, eu não controlo as minhas ações, eu não tenho papas na língua, e assim... E a gente vai dizendo, vai dando várias justificativas, mesmo assim o Espírito está dizendo, eu quero controlar o teu espírito, a tua vida. Você precisa ser controlado, precisa ser alimentado pela presença do Senhor na sua vida. Né? Se você volta um pouquinho no mesmo capítulo de Gálatas 5, aí, o versículo 17. Quem está aí com o texto aberto em Gálatas, lê para a gente aí, o versículo 17. Isso. Então você vê aí que é uma guerra. O que Paulo está dizendo aí? Tem uma luta constante, milita constantemente, carne e espírito. Então ali, ó, em conflito constante. E aí é a grande questão que eu queria para a gente pensar hoje. O que eu alimento mais? Se eu alimento mais a minha carne, mais ela vai ter força, certo? Agora, como eu alimento o meu espírito? Palavra. Se eu não alimentar o meu espírito, domínio próprio, sem chance. Amor, sem chance. Os frutos do espírito, nenhum você não vai conseguir. O caráter de Cristo, talvez a gente vai ser deformado nele totalmente. Quando ele vier, ele fala, não, infelizmente... Você não chegou não, cara, não deu. O negócio tá bravo para você aí. Porque a gente foi alimentando a carne. Quanto mais eu alimento a carne, mais eu cedo aos impulsos dela. No domingo a gente falou um pouco isso. O pecado está ali e eu estou lá, mas flertando com ele. Hoje eu resisti, mas eu vou lá dar uma olhadinha de novo. Não vou. Uma hora você, cai. Foge dele. É contramão. O que é conversão? É metanoia, é transformação. Metanoia é o que significa? É o processo de conversão nossa, da nossa vida. Estava indo para lá, não vai mais. Agora eu vou para cá, acabou. Não vou mais para lá, pronto. Decidi. E decisão é tomada e acabou. Não vou mais. Por mais que venha a luta, por mais que venha o problema, por mais que venha a dificuldade, para que aquilo chegue diante de mim. Então, o que eu preciso fazer com a minha carne? Essa carne, segundo a Bíblia, matar a carne. Como que eu mato a carne? Abre aí a Bíblia aí.
1 Coríntios 9, 27. Olha o que Paulo diz. Esse mesmo Paulo que você citou aí, né? Dizendo aí, o Rodrigo falou, né? O bem que eu quero, esse eu não faço, o mal que eu não quero, esse eu pratico. Olha o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 9, 27. Vê aí. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Olha só. O que Paulo faz? Ele, na realidade, não é um autoflagelo. A gente pensar na questão, a gente falou no domingo passado também isso, né? Aqui na aula. Tem algumas práticas de um autoflagelo, né? Então fica lá, me martirizando. Pega lá. Não é isso. É que Paulo não está dizendo isso. Ele está dizendo, olha, eu tenho que vigiar. É constante. E se precisar, eu vou privar essa carne. E uma hora, né, o esmurrar aí a carne, que ele diz, né? Ele está dizendo para que eu não caia em contradição daquilo que eu mesmo estou falando. Eu prego o Evangelho, eu vivo o Evangelho, mas eu preciso que essa carne morra. E aí ele vai dizer ali que aqueles que vivem segundo a carne se enchem, né? Se você vai lá ler em Romanos, ele vai dizer assim, aquele que vive da carne, ele vai se encher das coisas da carne, mas aquele que vive do Espírito vai se encher das coisas do Espírito. Você tem que trocar, fazer substituição. Não posso comer açúcar. Eu estava vendo aí, a Andréia chegou com a receita nova de bolo de beterraba aí. Você tem outras formas de hoje não comer mais o açúcar que é um problema sério, que arrebenta com a nossa saúde, né? Eu tenho ouvido um pastor, já até falei sobre ele aqui para vocês, e ele tinha um problema de obesidade e o médico falou para ele assim que ele tinha que largar os 3 pó branco, 4 pó branco na consulta. Aí o médico falou assim, ó, sal, farinha de trigo, né? E o açúcar. E a cocaína. Ele falou, a cocaína não tem problema não, isso aí eu já tô livre dela. Mas então, você tem que... Esses outros 3 fazem mal tanto quanto. Vão te levar para o caixão tanto quanto. Cocaína não é o seu problema? Então tá bom. Mas o açúcar, a farinha, o trigo e o sal, meu irmão, vai te levar para o buraco do mesmo jeito. E esse corpo que Deus te deu é templo do Espírito Santo. O que você está fazendo com ele? Então, a gente sabe, né? O que a gente precisa cortar na nossa carne. É fácil cortar o açúcar? Quem gosta de açúcar? Quem gosta de doce? Não é fácil, não. Mas é necessário. Dá para substituir? Dá. Quem gosta de sal? Eu gosto da comida mais pegada um pouco no sal, mas é complicado. Chega uma idade que você... Opa! Bolo, farinha de trigo, pão, e a gente tem que substituir. E aí, analisando a vida de Paulo, né, pegando aqui a Débora, que a gente falou já semana passada do Silas, né, quando Paulo, aí vamos voltar lá, Paulo fala do atleta, né, 1 Coríntios 9, 25, no mesmo capítulo aí, no 25 ele vai falar do atleta. Esse capítulo que você leu aí, o 9, 27, ele vai falar do atleta, que o atleta, todo atleta em tudo se domina. E aquele que, para alcançar uma coroa corruptível, mas nós, uma incorruptível. Então eu tenho que me dominar para alcançar aquilo que nada pode roubar de mim. O atleta está correndo lá e é algo incorruptível. Ele está indo atrás de um prêmio. Né? E por que Paulo compara a nossa vida cristã com um atleta? Já parou para pensar nisso? Por que ele compara o cristão a um atleta? Ele faz algumas comparações, Jesus também, né, vai citar ali algumas parábolas, e as parábolas de Jesus sempre elas são numa linguagem popular. Sempre Jesus vai trabalhar a linguagem do povo. Ele fala de pérola, ele fala de campo, linguagem do povão mesmo que estava ouvindo ele ali. Ele fala de filho que saiu de casa, que voltou, que abandonou o lar, e fala de vários aspectos ali, contando
a palavra de Deus para que o povo entendesse. E Paulo continua falando, usando a mesma técnica de Jesus. Agora ele vai falar de um atleta. Por que ele compara um atleta? Por que Paulo faz essa comparação? O que vocês acham? É uma delas, né? Ele abre mão de diversas coisas para alcançar o objetivo. O que mais? Ele se prepara para ganhar, né? Se prepara para conquistas, né? Sempre. Mas ele está preparado para ganhar. Ele é obediente também em várias situações. Precisa de obediência. Obediência, sem dúvida. Se não tiver disciplinado, obediência. Se ele não, por exemplo, obediência tática, ganha jogo? Ganha. Se o outro não tiver esquema nenhum, você tem um esquema ali, ganhou. Né? Agora tem hora que você tem que mudar o esquema também. Porque o cara já entendeu o seu esquema, você vai em outro. Opa, vamos mudar o esquema tático aqui, vamos. Ele tem que ser disciplinado, às vezes ele fica ali. Esse cara está com 26 pontos agora, mas ele fica lá, parado, né? Espera o outro vir para dar um bote. 1-0. Né? Tá aí. Né? Não propõe o jogo nunca, mas fica ali esperando. Agora, deu um vacilo, vai lá e faz, pronto, acabou. E tranca de novo, acabou. Esquema, né? Tá dando resultado, vamos continuar nisso, não sei até quando. Espero que logo, né? Cabe logo. Pouco tempo. Mas só para a gente descontrair, mas é isso, queridos. Olha, pensa assim, o atleta ele tem que ter uma disciplina, ele tem que ter obediência, ele tem que ouvir, ele tem que... Oi? Perseverar. As características desse atleta motivaram Paulo. Paulo era assim. Paulo, né, veio lutas, vieram problemas, vieram grandes dificuldades, vieram problemas dificílimos para que caísse na mão dele ali, mas ele conseguiu resolver. Ele conseguiu dar solução para aquilo. Ele conseguiu fazer com que as coisas chegassem aonde ele queria que chegasse. Então você que precisa desse domínio próprio, tenha como referência sobre a sua vida algumas pessoas, algumas características daquilo que a gente precisa abrir mão mesmo. E a gente precisa abrir. E quando a gente está trabalhando esse contexto aqui em aula, eu tenho para mim que elas não são transformações que vão acontecer da noite para o dia. Às vezes eu estava há 2 semanas no Encontro Nacional e gostei muito de uma oração que o Bispo João Carlos fez. Foi uma oração simples, simplesinha, que já estava encerrando, oração de dar a bênção ali. Ele falou, quando a gente come uma boa comida, come bem, sabe aquele alimento que você fala assim, nossa, delícia, comi, se pudesse repetia mais. Era um tempo que a gente tinha recebido uma palavra desse jeito. A pessoa veio, deu uma palavra, a gente falou, não, quero mais, se ficasse mais 1 hora falando ali, a gente ficava ali sentado ouvindo mais 1 hora ela falar, porque era uma boa palavra. Ele falou, quando a gente recebe essa palavra, o que muitas vezes o que acontece conosco? A gente come um alimento, se a gente deitar logo, dá uma congestão, dá um negócio, ficar meio ruim. Então, a melhor coisa que você tem que fazer, o que é? Sai andar, para a comida baixar, e você vai refletindo, vai pensando. E é mais ou menos isso, queridos. Você recebeu uma palavra, esse contexto todo aqui, ele não é digerido de uma vez só. Ele tem que ser digerido aos poucos. Mas permita que seja digerido. Permita que essa palavra entre, que ela transforme, que ela mude circunstâncias, que ela mude situações que precisam ser mudadas na nossa vida. Porque às vezes, e quando a gente, muitas vezes a gente vai em algumas situações, a gente ouve, sai e já esqueceu. Né? Sai e já esqueceu. Então, permitir que isso trabalhe na nossa vida, que tenha um contexto por dentro, que a gente consiga desenvolver essa característica mesmo de domínio próprio na nossa vida para que a gente consiga caminhar segundo o padrão do Senhor.
Características de quem possui domínio próprio. Quais são as características fundamentais aí? É uma pessoa... Primeira característica, ela é constante. Quem tem domínio próprio é um ser que tem uma constância. Ele não é estável, né? Ele não sofre de variações, ele é persistente, ele é alguém que persevera e vai, né? Quantos de nós a gente começa alguma coisa e aí a gente pode trazer para a nossa vida cristã, vida de igreja, vida secular, a gente começa uma coisa e não tem uma constância, não tem a perseverança de ir adiante, de caminhar e dar sequência naquilo que a gente começou. A gente começa a fazer algo, né? Porque a pessoa que é constante, ela transmite o quê? Segurança, confiança, não é? Ela transmite isso. Ela não se desvia do seu propósito. Qual é o propósito dela? Eu vou chegar lá, né? Qual é o foco? Chegar a 60 quilos. Meu foco, vou lá. Vou ralar, vou pegar esse negócio e vou atrás. Não importa o que eu tenho que fazer, eu vou chegar, né? E aí a gente olha lá, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, Paulo vai dizer assim: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis, sempre abundantes no Senhor, sabendo que no Senhor o seu trabalho não é vão. No Senhor nosso trabalho não é vão. Então, quando a gente está falando aí numa transmissão de caráter, de personalidade, de domínio próprio, o nosso trabalho no Senhor não é vão. Dentro do processo do pecado, quando Paulo vai tratar a questão do pecado, ele fala justamente dessa questão, o texto de Romanos que eu li aqui, Romanos 6, que a gente não deve se manter no pecado, voltar à escravidão do pecado, a gente deve se livrar disso. E ele vai dizer assim que as consequências, ou seja, uma das leis bíblicas e lei da natureza, é o que você semeou, você colhe, cara. Não adianta. Não tem como você querer coisa diferente. Semeou, vai colher. É o que você está semeando, é o que você vai colher. Né? Porque o pecado, você recebe o perdão dele, mas a consequência do pecado, ela está lá. Eu vi uma frase de você, escolhe o que planta. Justamente. Né? Você colhe o que planta, mas também você escolhe. Justamente. Você plantou vento, vai colher tempestade. Né? É bem por aí mesmo. Você tá o que nós plantamos? Né? Nós escolhemos o que nós vamos semear. Seja no nosso relacionamento, seja na nossa vida secular, seja na vida espiritual da igreja, no contexto do que nós vivemos aqui. Nós escolhemos o que vamos fazer. E o que nós semearmos é o que nós vamos colher. Isso é a lei da natureza, não tem para onde correr. Né? A segunda característica, ele é um ser determinado. Quem tem domínio próprio é determinado. Determinado. Demonstra firme decisão, ele sabe para onde ele vai. Ele não oscila, não navega por outras situações, ele sabe aonde ele quer chegar. Ele é firme, ele é constante. Daniel é um exemplo de homem de Deus determinado. Determinado, não vou me contaminar com as iguarias do rei. Sejam elas o que forem, não me contamino. Podem vir o que for, me oferecer o que quiser, não me contamino. E o que a gente tem visto hoje? Né? O que nós somos do Senhor? Discípulos ou evangélicos? Hoje nós temos um monte de evangélicos, né? Mas discípulos, poucos discípulos. Tem uma vez que eu estava não tem nada a ver com o que eu vou falar aqui agora, mas acho que
Não é que não tem nada a ver, tem, o Espírito está movendo o que tem. Então eu estava num encontro, numa igreja, era adolescente ainda, eu já estava chegando na juventude. E o pastor estava ministrando sobre a religiosidade, né, naquele contexto ali, falando de religiosidade. Porque muitas vezes nós temos dentro das nossas igrejas um grupo de religiosos, mas que não são salvos no Senhor. Lá atrás, eu era garoto. E hoje a gente tem vivido um dilema assim, por que eu usei essa frase? A gente tem falado, né, evangélicos e discípulos. É o que eu tenho ouvido constantemente falar sobre isso, né? A gente tem trabalhado a questão do discipulado. E esses dias eu estava ouvindo a pastora ministrando sobre isso, ela disse assim, no inferno pode estar cheio de evangélico, mas discípulo não tem nenhum. Discípulo de Cristo não tem, porque discípulo faz o quê? O seu mestre manda fazer. Agora evangélico, ixi, aí a gente sabe, né? Porque a gente vai tomando formas de evangélicos. Hoje é moda ser evangélico, né? Hã? Tem cara de evangélico. Tem jeito, tem cheiro, tem tudo. Vai mudando o nome. Essa era crente. Isso. Depois passou a ser evangélico. Agora ainda estão chamando de discípulo, né? Agora aí não tem mais, né? Não tem como, né? Ela estava falando uma coisa séria, que é pra gente pensar. Ela falou que lá no Morro Dona Marta, lá no Rio de Janeiro, a maioria dos lugares tem igreja, então todo mundo é evangélico, só que ninguém deixou de matar, de roubar, das criançadas se prostituir. Não Mudou deixou nada. nada. Transformação Então, nenhuma. que eu sou de uma igreja, de uma denominação, mas eu não mudei o meu caráter, eu não mudei o meu jeito de ser. Eu estou acostumado desse jeito e eu fico desse jeito. Não há transformação de vida, não há caráter de Cristo na minha vida. Então... Esses dias eu estava conversando com o Silas mesmo, que ele tem um convívio ali pessoal da Petrobras, né? E acaba tendo as igrejas lá e as características das igrejas do Rio de Janeiro. Hoje no Rio de Janeiro, 70% da população carioca é evangélica. 70% segundo o último censo. E o que mudou? Violência no Rio de Janeiro continua. O tráfico, corrupção, drogas, tudo. O que mudou? 70%. Não era para ter, assim não. Mudou, né? Ia transformar o país, 70%, pô. Não mudou nada. Então, na realidade, não é o contexto, né? Eu não me contamino. Daniel disse ali, o que vim de proposta, não vou cair nela. Eu vou manter firme, determinado. Ele não, a pessoa que tem domínio próprio, a terceira característica, ele não é procrastinador. Ou seja, não empurra para frente, não. O que tem que fazer hoje é hoje. O que tem que fazer agora é agora. E o que nós fazemos como cristãos? Como discípulos? A gente procrastina, né? Porque às vezes, é o que o Ari pontuou também, às vezes você pode falar que é discípulo, porque mudou um pouco a nomenclatura, mas a atitude continua a mesma, não mudou nada, só mudou o nome. Eu sou discípulo, porque é fácil falar também, mas não é na ação, na prática, de verdade, discípulo. Não alterou nada, continua fazendo a mesma coisa. Ele não transfere para outro momento, para outro dia, aquilo que ele tem que fazer agora. Paulo diz que nós devemos remir o tempo. Remir o tempo. Efésios 5, abre aí, 5, 15 e 16. Quem achou, pode ler. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como
Isso. Sua versão é um pouquinho diferente, acho que é a corrigida. Na atualizada, ela está assim, ó. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. O que Paulo está nos dizendo aí, né? O tempo não nos compete, né? Quem pode dizer que a gente vai ter mais um dia de oportunidade? Será que amanhã o Senhor já não volta? Nós não sabemos, a palavra de Deus diz que nós não sabemos nem o dia nem a hora. Enquanto igreja do Senhor, ou que Ele não volte, mas será que eu vou estar aqui para poder cumprir a vontade dEle? Aquilo que Ele me chamou para fazer, aquilo que Ele determinou para que eu fizesse, para que eu estivesse fazendo. Porque às vezes a gente fica imaginando que o tempo eu vou ter tempo, eu sou novo, sou jovem, eu sou velho, sei lá, cada um pensa com o tempo de acordo com aquilo que passa pela sua mente aí, mas a gente tem que entender que o tempo é do Senhor, não nos compete isso. Às vezes nós achamos que amanhã eu vou estar, que eu vou poder ter a oportunidade de falar. Nós já conversamos sobre isso aqui em um outro momento. E às vezes a oportunidade vem à nossa porta, Paulo está dizendo não perca, na tradução da Edvânia ela falou não perca a oportunidade. Não perca a oportunidade. E a gente perde muitas oportunidades. E a última característica é mantenha o foco, né? Mantenha o foco. Ele tem objetivo para alcançar, ele tem metas, ele prioriza, ele sabe que ele vai realizar alguma coisa, ele não desvia para outro caminho, ele é concentrado. E aí eu queria pensar num personagem bíblico que para muitos de nós é o pai da fé e que talvez nós não tivéssemos a coragem, a determinação que ele teve. Gênesis 22 vai relatar a história de Abraão, quando o Senhor pede Isaac. E fala para ele assim, oferece o teu filho como sacrifício. Pensou? Oferece. E ele pediu por quê? Ele sabia que Abraão tinha foco. E Abraão vai. E a história diz, né, que Abraão vai. E o Isaac vai perguntando para ele, pai, cadê o novilho? Cadê o cordeiro? Deus proverá, filho. Deus proverá. E ele vai até o lugar onde o Senhor mostra para ele, prepara todo o sacrifício. E ali o Senhor diz para ele, olha para o lado, o cordeiro está ali. Mas o Senhor conhece o coração do seu filho, conhece o coração dele, sabe que ele não ia desviar, e que se precisasse, o Senhor até ressuscitaria o filho dele. Esse era o que estava no coração de Abraão. Mas eu tenho para mim que muitos de nós não teríamos essa atitude, porque nós não temos esse foco determinado. Em algum momento do caminho, Abraão poderia pensar assim, eu vou dar um jeitinho aqui, vou deixar um cabritinho escondido aqui, debaixo de uma moita aqui, se Deus der uma, né? Eu puxo lá e... Não, Abraão não teve esse posicionamento, Abraão foi. Mas muitos de nós talvez faríamos isso, né? Derramaríamos um sangue estranho lá, está aqui. Não, porque Deus sabia o coração dele, foco, disciplina, entendimento. Não existe intimidade com Deus sem disciplina. Às vezes a gente quer ter intimidade com Deus sem disciplina. Essa é a última característica do domínio próprio. Sem disciplina, não há intimidade. Não tem como eu ter intimidade com Deus sem ter disciplina com Ele. Para que a gente possa ter intimidade com Deus, a gente precisa ser constante, permanente, permanecer nele. Precisa ser
disciplinado mesmo em todos os sentidos, todo o contexto, né? Na prática. Às vezes a gente é disciplinado no exercício físico. Quem está disciplinado no exercício aqui? Eu vejo a Valéria, parece toda semana ela está na pegada aí. Tem gente que está disciplinando também, eu não consigo. Eu já vou falar, eu já tentei, falei, não, eu vou todo dia acordar cedo e vou andar 1 hora. Isso. Tem gente que está aí, ó. Pastor, se a gente tentar, a gente não consegue. Isso é muito sério. Oi? Se a gente tentar, a gente não consegue. A gente sabota o nosso cérebro. Isso é muito sério. Pois é. A disciplina do exercício a gente consegue. Tem que fazer. Se você falar que você vai tentar, você nunca vai fazer. Nos cuidados com a nossa aparência, a gente é disciplinado, né? Tá lá, pô, preciso melhorar, o negócio tá feio, né? Tá. O sucesso no trabalho, a gente é disciplinado ali, a gente quer chegar a gente disciplina. Eu vou, traço um caminho e vou nele, disciplinadinho. Precisa cumprir os horários, a gente cumpre. Disposição às vezes para o lazer, a gente é disciplinado também, para fazer as nossas vontades. A gente é disciplinado com a alimentação. Mas por que a gente não é disciplinado com a vida espiritual? Você já parou para pensar nisso? A gente não é disciplinado? A gente não é. E eu me coloco no meio. Eu estou aqui, não estou jogando, trazendo a coisa. Disciplinado. Não é disciplinado em leitura da Bíblia, não é disciplinado em um tempo de oração. A gente não é disciplinado. A gente não é disciplinado. A gente não consegue ter uma rotina. Fala assim, eu vou fazer isso e vou cumprir cabalmente isso. Né? A gente não consegue orar 1 hora. Consegue conversar com Deus 1 hora. Constantemente falando assim, eu vou conversar com o Senhor, eu vou estar diante dEle. Não consegue. Para outras coisas a gente põe e sobra tempo. A gente arruma tempo, a gente encaixa tempo. Mas a gente não consegue ser disciplinado com o Senhor, com a obra dEle, com a vontade daquilo que Ele tem para fazer para a nossa vida. Pastor, tipo, uma vez eu tentei aprender a tocar violão, só tentei, não deu certo. Pois é. E o professor de violão falava que a gente sempre arruma tempo para aquilo que é importante. Se aquilo é importante para você, não importa a hora, que jeito, você dá um tempo. Nunca mais, eu esqueci disso que ele falou. Isso me chama mais atenção ainda. Quando ele põe essa fala, eu não queria colocar essa fala, mas já que ele colocou, não é aquilo que é importante. Mas a gente fala que é importante, não fala? Que a vida com Deus é importante, que a minha vida espiritual é importante, que a leitura da palavra é importante. Né? Para pensar, né? Para a gente fazer uma reflexão. Que igreja que nós temos vivido? Quando eu falo de igreja é aqui, ó. A gente quer o avivamento, a gente quer a presença de Deus, a gente quer uma igreja vibrante, a gente quer uma igreja cheia, a gente quer a nossa família transformada, a nossa casa abençoada, mas pagar o preço, poucos querem. Poucos homens de Deus pagaram. Poucos homens de Deus tiveram a disposição de falar assim, eu vou lá, e eu vou viver aquilo que Deus está mandando eu viver. Né? Se tiver que ser alimentado por corvo, que nem Elias, eu vou ser. Eu vi uma ministração, a pastora dizendo assim, corvo é um animal voraz. Se fosse qualquer um outro animal, tudo bem, mas corvo não dá o alimento para o filho, se ele tiver que, para a cria dele ali. Se ele tiver que comer e o outro ficar sem, ele come. Então Deus é corvo que vai alimentar Elias. Corvo baba. Imagina o pão e carne babada que Elias teve que comer mais de 1 ano. Mas vai comer. O que a gente está dizendo com isso? É a dependência de Deus. É saber que... E aí vai lá no Monte Carmelo e vai acontecer o que aconteceu, né? Não precisa falar a história, né? Todo mundo sabe a história, o que aconteceu no Monte Carmelo. Pode fazer o que vocês quiserem.
põe água, põe o fio da espada depois, meu irmão. Não tem conversa, porque o Deus do céu vai descer e o avivamento ali aconteceu instantâneo, né? O avivamento mais rápido da história da igreja foi ali no Monte Carmelo. Aí que o povo viu Elias matando os profetas de Baal e os balaíns lá, todo mundo se prostrou em terra, com o rosto em terra, reclamando: Deus, perdão, perdão. O avivamento chegou na hora ali, né? Mas é isso, é pagar o preço. Ninguém está disposto. A gente está pouco disposto. Vai, fala. Eu lembro um livro que chama Simplesmente como Jesus. Ele fala, né, dá exemplo do que Jesus fazia para a gente ser como ele, né? Por isso que o nome fala Simplesmente como Jesus. E aí ele fala, eu nunca tinha reparado, eu já li isso na Bíblia, mas eu nunca tinha reparado que Jesus frequentemente se retirava do povo para orar. Então ele fazia um monte de milagres e se retirava 40 dias. E ele ficava sozinho com o Pai, né, ali. Então ele ficava em comunhão, ele ficava ouvindo o Pai falar com ele, com o Espírito e tal. E quando ele voltava, quando ele falava, ele tinha tanta intimidade com o Pai, porque ele buscou esse tempo de comunhão. Mesmo Jesus, que era Filho de Deus, que veio na terra, ele precisou se retirar humanamente desse tempo, se separar um pouco das pessoas para receber aquela palavra, para receber uma comunhão maior com o Pai, para ele poder fazer, quando ele voltar, ele está recarregado e poder fazer frequentemente aquilo que o Pai queria. E eu achei interessante isso, né? Que a gente às vezes quer fazer a obra de Deus, mas não quer ter intimidade com Deus. Quer que Deus nos use, mas não ouve o Pai falar. Como é que o Pai vai falar comigo se eu não paro para ouvir o que ele tem para me dizer? Né? E às vezes as palavras, eu fiz o último capítulo que eu li, falava isso, né? Que Jesus falava o que Deus falava para ele falar. Então ele tinha intimidade com o Pai, mesmo ele conhecendo, ele sabendo, ele não falava dele mesmo. Ele falava o que o Pai falava dele. Até tem um versículo da Bíblia que eu esqueci qual que é, que vários até que cita isso. Sim. Né, que fala isso. E eu fiquei pensando, né? A gente quer muito que Deus nos use. A gente não quer parar para ouvir o Pai falar. A gente não quer ter intimidade com o Pai. E aí ele cita um relato de um missionário, ele já faleceu em 1950, que ele faleceu e deixou um diário. E nesse diário ele escrevia várias vezes ao longo do dia, tinha o dia, a data, a hora, 1930 ele escreveu o dia e a hora. Que ele tinha orações e períodos com o Pai. Ele fala: hoje estou com o coração atribulado, não estou conseguindo ouvir o Pai falar, mas eu preciso me acalmar. Puxa, agora parei e respirei. Como a voz dele é doce. E elas têm umas palavras tão lindas que eu não consigo reproduzir aqui agora. Mas é assim, no mesmo dia ele cita vários horários que aquele homem procurava. Hoje eu estou numa alegria imensa que eu não posso falar quão feliz eu estou. O dia mais feliz da minha vida. Consegui passar o meu dia inteiro em intimidade com o Pai, ouvindo ele falar comigo. E aí fala assim: nossa, você vai pensar que esse homem vivia num mosteiro isolado, só orando o dia todo, né? Não, ele era super ativo, ele tinha um emprego, ele trabalhava, ele era missionário, mas ele quis, esse homem, esqueci o nome dele, é um americano, ele quis ter intimidade com o Pai, e ele buscou, e ele relatava as experiências que ele tinha de intimidade com Deus naquele diário. Nossa, coisa mais linda. Eu falei: nossa, é isso que a gente precisava buscar, né, para ser usado por Deus como Ele quer que a gente seja mesmo. Você tem que ter uma busca, uma constância, uma prática de disciplina mesmo espiritual, essencial. Ela é essencial para o nosso crescimento, né? E às vezes a gente quer começar, eu entendo que o exercício, por exemplo, vamos pensar na questão a gente finalizar já, a questão do exercício físico. Se você quiser começar a fazer um exercício físico como um triatleta, você não aguenta uma semana, né? A prática do exercício que o Silas tem, usando o exemplo dele, não é para mim. Eu não vou chegar, não consigo. Talvez eu tenha que começar com 10 minutos. Talvez eu tenha que começar com 5 até, e diminuir a dose, para chegar no nível que ele chegou. Mas eu tenho certeza que ele não chegou nesse nível chegando de uma vez. Esse nível é gradativo. Foi aos poucos. E assim é a nossa vida cristã. Ela precisa ser alimentada diariamente, constantemente, né? E aí o critério de escolha de Deus em relação aos seus seguidores, aos seus
pessoas que vão trabalhar na causa dele. Paulo, quando vai escrever ali a Timóteo e a Tito, ele dá uma lista de critérios para os seguidores, aqueles que iam dar sequência ao trabalho da igreja. E uma das características dos seguidores, aí você tem lá Tito 1:8, é o domínio próprio, né? Ele vai falar ali do bispo, mas que o bispo seja homem de uma única mulher. Aí tem várias características lá, e aí uma das características é domínio próprio. Não dado ao vinho, aquelas coisas todas. Domínio próprio é a ponta. Por quê? Porque isso é uma característica que você vai ter a possibilidade desse exercício, de ouvir Deus. De eu ter um tempo para mim. Você fala assim, Jesus tinha mais do que 24 horas por dia? Paulo tinha mais do que 24 horas? Esse missionário, Wesley, Abraão, todos eles 24 horas, igual eu e você. Qual era o tempo? Mas lá não tinha internet, eu sei. Lá não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha esse monte de coisa que a gente hoje fica lá, né? Hoje a gente perde muito tempo nessas. Se você for verificar, eu não sei, a gente poderia parar um dia e fazer uma. Devo ter algum projeto de pesquisa nesse sentido aí. O quanto tempo nós perdemos durante um dia. Provavelmente deva ter, não. Se você pesquisar na internet, você vai achar vários trabalhos nesse sentido hoje, né? Quanto tempo você perde, né? Só com esse tipo de situação. Vai ter um teatro do Diante do Trono da Igreja Lagoinha, que é uma adolescente que trabalha e a semana inteira não vê o pai e a mãe. Ela chega em casa e fala pelo celular com o pai e a mãe, pelo celular, aí dá boa noite, depois vê umas fotografias do pai e da mãe que tinha mudado o cabelo da mãe, que estranho essa mãe. E Deus tenta falar com ela, começa a orar e não consegue, porque toda hora o celular dela vibra lá porque é uma mensagem do WhatsApp e fica nisso, então não consegue. Daí Deus fala pelo WhatsApp lá na que eu vou usar o WhatsApp, né? Quantas vezes nós perdemos essa... Então, para servir Deus, eu entendo que a gente tem que ter esse fruto do Espírito, né? Domínio próprio. A gente tem que estar buscando isso constantemente e nos aprofundando nessa intimidade com o Senhor.